Olá, bem-vindos ao Cafezinho Sistêmico. Eu sou a Mônica, eu falo sobre constelação familiar, sejam bem-vindos. Estou fazendo uma série de vídeos para a gente estudar um pouco mais sobre como que as ordens do amor atuam nos nossos relacionamentos mais íntimos, ou seja, na nossa família, com os filhos, com o esposo, a esposa, com os irmãos, com os pais principalmente, como que essas ordens atuam. E nós vimos até agora, então, muito sobre o pertencimento, o vínculo, coisas que nós fazemos que a gente nem imagina, né? Se fosse na nossa sã consciência, nós nem imaginaríamos que poderíamos ser capazes de fazer, mas fazemos de tudo para pertencer. E também sobre o equilíbrio entre o dar e receber, como que nós fazemos algo para nos sentirmos aliviados, ou seja, para nós termos a nossa consciência tranquila, ou seja, para a gente chegar à noite, colocar a cabeça no travesseiro e dormir bem. Nós fazemos muita coisa, então, que vão além do bem e do mal, além da moral, além da ética, além da nossa educação, além daquilo que a gente acha que é certo. Não existe certo e errado. Existe aqui nesse momento, nesse conteúdo que eu estou passando para você sobre a consciência pessoal, existe então muito mais forte o vínculo, essa necessidade de pertencer, essa necessidade de equilibrar ou não equilibrar um relacionamento. E agora eu vou falar também sobre a ordem ou a hierarquia. No sentido de ordem, aqui a gente vai então compor, né? O que é essa ordem? Essa ordem então é a terceira exigência para um êxito no amor. Vocês já pararam para pensar que a ordem ela vem antes do amor? É necessário existir uma ordem antes. Não no sentido de regras rígidas, tem que fazer isso ou aquilo para que eu te ame. Não é nesse sentido. Para que o amor possa existir e fluir entre todos, é necessário então seguir uma certa ordem, seguir algo que beneficie a todos de uma só vez. Então, seguindo esse fluxo da ordem, o amor é possível. Aí ele pode chegar. A ordem, ela precede o amor nos grupos e é essencial para a sobrevivência de todos. Quando nós invertemos a relação e tentamos mudar, que primeiro venha o amor para depois vir a ordem, essa relação, esse relacionamento, ele está fadado, ele está condenado ao fracasso. Eu vou dar um exemplo bem tranquilo, bem bobinho aqui, um exemplo que acontece no cotidiano de qualquer família. Por exemplo, o filho adolescente, ele faz uma transgressão dentro de casa. Vai aí o que vocês quiserem. Pode dirigir bêbado, pode colocar o som no último volume, pode brigar com o irmão, bater no irmão, enfim. Ele faz essa transgressão. O pai, ele quer fazer uma correção no filho. Pode ser uma surra, pode ser um castigo, pode ser uma bronca, um sermão também. Aqui a gente não vai entrar no detalhe, mas o pai então ele quer fazer essa correção no filho. Por quê? O pai, ele chegou primeiro, ele sabe o que é bom, o que não é bom para aquele filho, ele sabe, então ele se sente nessa obrigação de passar condutas para o filho. E o que acontece? E a mãe não deixa que esse pai corrija o filho por muito amor. Pode ser que o pai ia bater, pode ser que o pai ia expulsar essa criança, ou esse adolescente. O que ia acontecer? Então a mãe não deixa o pai agir da forma como ele acha que deveria ser o correto ele agir. O que acontece então? O amor ele veio antes da ordem. E aí pode ser que essa união entre o casal, entre o pai e a mãe, entre o homem e a mulher, não flua melhor, porque eles têm desavenças de como criar esse filho, mas é por muito amor que essa mãe interveio, né? Muito amor ao filho, ela não conseguiu então deixar que a ordem se estabelecesse. Mas o que aconteceria se o pai não tivesse sido impedido pela mãe, por exemplo? O pai falaria com o filho da forma dele, da forma como ele foi criado, da forma como ele acha melhor, falaria com o filho, e de uma certa forma essa ordem ela seria respeitada e todos seguiriam. Agora, quando a ordem não é respeitada, fica muito mais difícil depois tomar as rédeas da situação e dar uma continuidade nesses relacionamentos. Quando a ordem ela é reconhecida, o amor flui. Então, não estou dizendo aqui que é certo, errado, dar surra, dar castigo, dar um tapinha, dar uma bronca. Não é nada disso, tá? Vamos nos ater à essência. A ordem precede o amor.
Eu posso amar muito, mas se eu não consigo colocar ordem na família, ordem na forma como as coisas chegam, o mais velho, o que chegou primeiro, ele sabe mais, ele tem mais sabedoria nesse sentido. Então, hoje as ordens sociais, elas mudam muito rapidamente, né? As tradições, elas não são mais seguidas, elas não precisam mais ser seguidas como elas eram antigamente. Então, a evolução dessas ordens sociais, ela promove, sim, muito mais flexibilidade, mobilidade, até uma certa liberdade pessoal de escolha. Por exemplo, eu posso escolher a minha religião, os meus pais são da religião A e eu posso ser da religião B e eles vão continuar me amando, eles continuam gostando de mim e a gente consegue conversar sobre as diferenças religiosas, pode ser? Que há séculos atrás, há muito tempo atrás, isso não seria possível. Então, eu consigo uma certa mobilidade, eu consigo uma certa liberdade, até de escolha. Mas, em contrapartida, aumenta a alienação, aumenta essa desorientação, a perda de raízes, a alienação no sentido que eu não sei mais o que está acontecendo lá na minha família, no meu clã, na minha tribo, eu não sou mais tão próxima deles. E aí, então, uma das consequências é eu perder as raízes. Perder no sentido de não ser mais tão próximo deles, fazer diferente, ou não acreditar, ou enfim, fazer as minhas escolhas. Então, essa perda de raízes, de uma certa forma, ela limita o nosso bem-estar. Nós começamos a questionar o que eu estou fazendo, de uma forma interna, inconsciente. Nós começamos a questionar pelo fato de não estarmos mais juntos, desse vínculo ter sido rompido, de eu ter me desgarrado, como a gente fala no Rio Grande do Sul. Então, o que acontece? É possível sim manter o vínculo e também esse equilíbrio entre dar e receber nesses relacionamentos. É possível, mesmo quando nós nos afastamos dessas ordens sociais tradicionais da nossa família, do meu grupo, do meu clã. Mas como que eu consigo ainda manter o vínculo, manter esse relacionamento, esse equilíbrio e ainda seguir a minha própria ordem social, seguir a minha própria orientação, seguir aquilo que eu acho bom, que vai fazer bem para mim, sem eu ficar me culpando, ou porque eu posso não concordar com o grupo e permanecer no grupo porque eu estou fazendo jus então a minha inocência nesse grupo. Ah, tá tudo bem, é assim, sempre foi assim, sempre vai ser assim. E eu posso também experimentar um pouquinho de culpa ao sair desse grupo e tentar, não concordo, vou tentar fazer do meu jeito. Então, como que é possível sair do grupo, dessa ordem social? Como que é possível e ainda manter o vínculo com eles, esse amor, esse afeto? Com muita humildade. Em nenhum momento a gente pode falar, vocês fizeram tudo errado e agora eu vou fazer certo. Não, em nenhum momento a gente pode falar dessa forma. Porque aí nós nos tornamos justamente iguais a tudo aquilo que a gente condena. Quando eu consigo sair desse grupo e com bastante humildade ver que funcionou até aquele momento, daquela forma, deu certo. Mas a partir de agora, eu vou fazer diferente. A partir de agora, eu vou fazer um pouquinho diferente, do meu jeito. Ainda reverenciando, agradecendo, respeitando muito aquilo que aconteceu antes e só por causa daquilo que aconteceu antes, eu estou aqui hoje com essa oportunidade de fazer um pouquinho diferente. Então, essas são as reflexões para hoje, nosso cafezinho sistêmico. Falei sobre a ordem e como essa ordem ela precisa vir antes do amor para que se estabeleça então uma harmonia nas famílias, no nosso clã, na nossa tribo. Eu deixo aqui um abraço para vocês, boa reflexão e até a próxima!